Olá, meus amigos, tudo bem? Quero desejar, como sempre, que Deus esteja dentro de você e você esteja gozando da verdadeira paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante e é maravilhoso podermos viver dia após dia guiado e conduzido pela paz de Deus que excede todo o entendimento, ok? Estamos aí com mais uma mensagem, né, através desse vídeo para seu enlevo espiritual, para seu crescimento e para continuar crescendo na graça e no conhecimento. Nós temos visto e ouvido algumas vezes esse texto sendo comentado e que nós precisamos esclarecê-lo dentro da ótica e da visão do Evangelho da Graça. O que é que o Evangelho da Graça traz para nós dentro desse texto? Estarei lendo 2 versículos da Palavra de Deus, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, e também Romanos 14, versículo 17. Medite e observe que precisamos interpretar a Bíblia observando o contexto e texto para que tenhamos um verdadeiro entendimento e possamos servir ao Senhor como Ele quer que nós o sirvamos, carregando um fardo leve e suave e não pesado, cheio de rudimentos, cheio de protocolos, cheios de imposições e cheio de até, infelizmente, ameaças. Porque hoje, se você faz parte de uma denominação e está ali com a intenção de adorar a Deus e ser fiel ao Senhor, termina vivendo sobrecarregado de protocolos, de ordenanças, que infelizmente foram coisas do passado, porque os judeus anteriormente, antes de Cristo morrer na cruz, eles tinham que obedecer ordenanças, praticar cerimonialismo, jejuar, fazer campanha, fazer voto, porque viviam na lei. Mas a igreja do Senhor Jesus, nós os eleitos do Senhor Jesus, vivemos na graça e não precisamos estar vivendo debaixo de rudimentos e protocolos humanos, porque Jesus disse para nós e diz para todos aqueles que hão de crer no seu nome que o seu fardo é leve e suave. Leve e suave. É necessário atentarmos para isso, porque tem muita gente hoje carregando fardo pesado dentro das religiões, das denominações, quando Jesus nos chamou, nos escolheu para carregarmos fardo leve e suave. Então, medite aí, Mateus 6,33, observe a leitura deste versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentada. Prestou atenção aí? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Romanos 14, 17. Olha que coisa linda, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aí está o texto que nós lemos e que é bem claro. Primeiro, Jesus manda os seus discípulos buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas fossem-lhe acrescentadas. Depois, o Paulo deixa bem claro que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, não é coisas materiais, não é coisa desta vida, a paz que excede todo o entendimento. Então, uma vez que nós tomamos conhecimento que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é nada material, não é nada palpável, e sim é uma paz interior, nós passamos a entender que não precisamos estar nos esforçando no sentido de pagar preço, cumprir penitências, ou muitas vezes cumprir protocolos, fazer campanha para termos o reino de Deus. Porque o próprio Jesus disse que o reino de Deus era Ele mesmo e já estava entre nós. Porém, depois da cruz, o reino de Deus já habita entre nós. Você sabia disso? O reino de Deus já habita entre nós, porque o próprio Jesus disse que o reino de Deus já estava entre ele. E uma vez que o reino de Deus já habita entre nós, nós podemos identificar esse reino como a paz de Deus que excede todo entendimento, que é trazida e dada pela passagem ou pela presença de Cristo em nossas vidas.
o reino de Deus hoje deve ser vivido e não buscado. Se todos os eleitos em Cristo já possuem o reino de Deus em suas mentes e em seus corações, porque o próprio reino de Deus é o próprio Jesus que já estava com eles e que depois que Jesus ascendeu à cruz, o reino de Deus passou a morar em nosso coração. Jesus habita em nosso coração. Então, o reino de Deus é esse reino em que nós precisamos usufruir a cada dia, na certeza de que ele habita dentro de nós. Entenda que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não. Toda vez que a Bíblia menciona buscai primeiro o reino de Deus, vós é chegado o reino de Deus, o texto está se referindo às bênçãos nesta vida. Conforme diz Romanos 14, 17, né? O reino de Deus não é comida e nem bebida e nem é coisas exterior. Portanto, toda vez que você ouvir alguém falar, buscai o reino de Deus, a Bíblia está se referindo a buscar a paz de Deus, a justiça de Deus, a alegria que Deus, a alegria no Espírito Santo, é uma dádiva de Deus, é bênção conquistada na cruz para que você possa viver nesta vida gozando da paz espiritual de Deus no seu coração. Você viver e reinar em perfeita vitória, porque você recebeu o reino de Deus, que não é o céu, lá no céu. Você tem que morrer para depois ir para o reino de Deus. É uma diferença muito grande entre reino de Deus e reino do céu. Jesus ofereceu o reino de Deus. João Batista pregou o reino de Deus. Jesus mandou pregar sobre o reino de Deus. E muitos não podem receber o reino de Deus porque vivem na prática da sua carnalidade, conforme diz Gálatas 5, 21. Os que vivem na prática dos seus impulsos carnais não podem herdar o reino de Deus. Está escrito, é a palavra de Deus. Os que vivem na prática dos seus impulsos carnais não podem herdar o reino de Deus, conforme diz Gálatas. Eu vou até ler esse versículo, porque é de suma importância para nosso aprendizado e aprimorarmos a verdade sagrada e poderosa. Então, Gálatas 5, 20 e 21, vai dizer assim, ó, aqueles que vivem na prática da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da porfia, da emulações, iras e pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O texto está sendo endereçado aos crentes em Gálatas e Paulo está dizendo que os que vivem na prática dessas obras não herdarão o reino de Deus, não poderão ter o reino de Deus no seu coração. E você vai avaliar e vai perceber que todas as pessoas que vivem na prática das coisas erradas, nos impulsos da sua carne, não têm a paz de Deus, não têm o reino de Deus no seu coração. E Jesus, ele mesmo disse que ele era o reino de Deus, que já estava entre os discípulos e que seus discípulos deveriam buscar para que vivessem esse reino nesta vida, vivessem nessa dispensação, vivessem em paz consigo mesmo, para que uma vez você em paz com você mesmo, você possa estar realmente transmitindo essa paz para outras pessoas, até porque um dos maiores mandamentos é amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se você não ama a si mesmo, você não pode amar o seu próximo. Se você não tem um reino de Deus no seu coração, conforme Jesus prometeu, mandou buscar para que as demais coisas lhe fossem acrescentadas, você não pode amar o seu próximo, porque eu só posso amar o próximo se o reino de Deus habitar dentro de mim e eu ter essa paz maravilhosa, essa justiça maravilhosa, essa alegria no Espírito Santo. Ok? Então, que fique claro que o reino de Deus são bênçãos interior aqui nesta vida. Portanto, meu irmão, eu quero que você tome posse
desse reino maravilhoso e venha continuar desfrutando dessa grande verdade e nesta vida ainda busque, se você ainda não tem esse reino de Deus chamado Jesus, que quando adentra o nosso coração através do Espírito Santo, ele nos transforma, nos faz ser feliz e nos dá um entendimento de que ele já pagou o preço pela nossa eterna redenção e que nós agora, escolhido por ele, devemos somente adorá-lo e adorá-lo porque para isso ele nos escolheu. Nos chamou para prestar culto de adoração ao seu santo nome, dando-nos a paz dele, que é esse reino maravilhoso que nos traz alegria no Espírito Santo. E uma vez alegre no Espírito Santo, temos prazer de adorá-lo, glorificá-lo e magnificá-lo aonde quer que nós estejamos. Aqueles que têm o reino de Deus na sua vida não vivem na prática dos seus impulsos carnal. Não vive na prática das suas concupiscências. Quem tem o reino de Deus na sua vida, eles têm prazer em agradar a Deus. Deus conhece o coração daqueles que são eleitos e sabe que uma vez que ele tem a paz de Deus, o reino de Deus dentro do seu coração, ele não tem prazer de viver na prática do erro. Lembre disso, o reino de Deus não é o céu, como alguns pregam por aí, dizendo que se você não obedecer os critérios humanos, se você não praticar a campanha da libertação, da prosperidade, se você não frequentar os cultos, se você não obedecer ao líder, se você não fizer parte de um grupo, se você não tiver um cargo dentro da denominada chamada igreja, você não vai entrar no reino de Deus. Mas diga para ele que você tem um conhecimento da graça de Deus e entende que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando, dando vitória e abrindo seu entendimento para entender que você já é vitorioso e que Jesus já pagou o preço pela sua eterna redenção e que você é um escolhido de Deus, não dos homens, escolhido por Deus antes mesmo de você estar sendo fecundado no ventre da sua mãe, conforme Deus disse ao profeta Jeremias. Tá certo? Então Deus nos conhece, Deus já lhe escolheu. Cristo continue lhe abençoando em nome do Senhor Jesus.